Oi, queridos e queridas. Hoje eu vim fazer esse cachecol, que ele tem esse ponto que é assim bem bonito. Esse é o lado direito. E aqui tá o lado do avesso. Eu trabalhei o meu cachecol usando uma lã bem grossa, porque eu trabalhei com essa lã. Ela tem 198,4 gramas, 363 metros. É 100% acrílico. Vocês podem usar a lã que quiserem. Para fazer esse trabalho, ela diz para usar uma agulha 5,5 milímetros. Mas se vocês quiserem trabalhar com uma lã mais fina ou até um pouco mais grossa, o ponto fica muito bonito também. Esse aqui eu trabalhei um novelo inteiro e ficou com 1,50 m. Aqui é a parte onde eu comecei o meu trabalho. E aqui em cima ficou onde eu terminei ele. Fica assim. Vamos para o passo a passo? Para fazer o meu trabalho, eu preciso de um número de correntinhas que seja múltiplo de 4. Então, aqui no meu, eu fiz um total de 36 correntinhas. Agora que eu já tenho as minhas 36 correntinhas, eu vou começar a minha primeira carreira. Então, eu vou aqui, vou pular a primeira, a segunda e a terceira correntinha sem trabalhar. Vou na minha quarta correntinha e nela eu vou trabalhar 3 pontos altos. Eu vou lá nela e trabalho o meu primeiro ponto alto. Volto na minha quarta correntinha e trabalho o meu segundo ponto alto. Volto na minha quarta correntinha e trabalho também o meu terceiro ponto alto. Agora que eu fiz ali os meus 3 pontos altos, eu vou aqui, vou pular 3 correntinhas sem trabalhar. Então, eu pulo a primeira, a segunda e a terceira. Vou lá na minha quarta correntinha e nela eu trabalho um ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Volto na mesma correntinha onde eu já trabalhei esse ponto baixo e vou trabalhar ali 3 pontos altos. Então, eu vou e faço o meu primeiro ponto alto. Faço o segundo. E faço o terceiro. Agora que eu fiz os meus 3 pontos altos, eu vou pular 3 correntinhas. Eu vou aqui, pulo a primeira, a segunda e a terceira. Vou lá na quarta correntinha e trabalho nela um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas. Volto aqui na mesma correntinha onde eu já trabalhei o meu ponto baixo e vou fazer ali 3 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto. Volto na mesma correntinha, trabalho o meu segundo ponto alto. Volto na mesma correntinha e trabalho o meu terceiro ponto alto. Agora que eu fiz ali os meus 3 pontos altos, eu vou aqui, vou pular 3 correntinhas sem trabalhar. Então, eu pulo aqui a primeira, a segunda e a terceira. Vou lá na minha quarta correntinha e trabalho nela um ponto baixo. Então, é isso que eu vou fazer na minha carreira. Continuo, faço 2 correntinhas, volto aqui na mesma correntinha onde eu já trabalhei o meu ponto alto e vou fazer ali 3 pontos altos. Eu faço o meu primeiro ponto alto, faço o segundo e o terceiro. Agora que eu fiz os meus 3 pontos altos, eu vou aqui e vou pular 3 correntinhas sem trabalhar. Então, pulo a primeira, a segunda e a terceira. Vou lá na quarta e trabalho nela um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e continuo assim trabalhando toda a minha carreira.
Já trabalhei toda a minha carreira, aqui no finalzinho eu ainda tenho 4 correntinhas onde eu não trabalhei nelas. Eu fiz aqui os meus últimos 3 pontos altos da carreira. Então, agora eu vou pular 3 correntinhas sem trabalhar, vou na quarta, que é a última correntinha da minha carreira, e trabalho nela um ponto baixo. Então, assim, essa minha carreira já ficou pronta. Agora eu vou trabalhar a minha segunda carreira, e como eu vou fazer aqui na segunda carreira, eu vou fazer em todas as minhas carreiras pares. Então, eu vou fazer desse jeito. Eu vou subir aqui 6 correntinhas. Então, eu faço a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta correntinha. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou aqui, eu tenho os 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Eu vou entre esse terceiro ponto alto e essas 2 correntinhas. Vou aqui no meio dos 2, entro com a minha agulha e trabalho um ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou aqui que eu tenho os próximos 3 pontos altos. Eu vou pular eles sem trabalhar e vou aqui entre o terceiro ponto alto e aquelas 2 correntinhas. Aqui no meio dos 2, eu vou trabalhar um ponto baixo. Faço outras 3 correntinhas. Vou aqui e pulo os meus 3 pontos altos sem trabalhar. Vou entre o terceiro ponto alto e as 2 correntinhas aqui no meio deles. E trabalho um ponto baixo. E vou continuar assim, faço 3 correntinhas. Vou aqui que eu tenho os meus 3 pontos altos, eu pulo eles sem trabalhar. Vou aqui depois do terceiro ponto alto, entro aqui no meio do terceiro ponto alto com as 2 correntinhas, bem aqui no meio deles, e trabalho um ponto baixo. Faço outras 3 correntinhas. Vou aqui e pulo esses meus 3 pontos altos sem trabalhar, entro aqui no meio do terceiro ponto alto com as 2 correntinhas, aqui no meio deles, e trabalho um ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando essa minha carreira. Então, eu já continuei trabalhando, eu tenho só que terminar aqui o finalzinho da minha carreira. Então, aqui eu fiz o meu ponto baixo, eu ainda tenho que trabalhar esse pedacinho, então eu vou fazer as minhas últimas 3 correntinhas. Agora, eu vou aqui, pulo os meus 3 pontos altos e entro aqui, depois do terceiro ponto alto, no espaço que tem aqui, entre esse terceiro ponto alto e as correntinhas, vou entrar aqui no meio e trabalho um ponto baixo. Então, assim, essa minha segunda carreira já ficou pronta. Agora eu vou fazer a minha terceira carreira e vou trabalhar como aqui na terceira carreira em todas as minhas carreiras ímpar. Então, eu vou fazer desse jeito. Eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho, vou aqui onde eu tenho o ponto baixo, que é o primeiro ponto da carreira de baixo, e ali eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, eu entro e faço o meu primeiro ponto alto, faço o segundo e o terceiro. Agora que eu já fiz os 3 pontos altos no ponto baixo da carreira de baixo, eu vou pular essas 3 correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho o meu próximo ponto baixo e vou trabalhar nele um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, eu faço a primeira e a segunda. Agora, eu volto aqui onde eu tenho o ponto baixo da carreira de baixo e vou trabalhar ali dentro 3 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto. Trabalho o segundo. E trabalho o terceiro. Agora que eu fiz os 3 pontos altos no ponto baixo da carreira de baixo,
eu vou pular as minhas correntinhas e vou aqui onde eu tenho o próximo ponto baixo e vou trabalhar nele um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho o ponto baixo da carreira de baixo, que é o mesmo que eu já trabalhei esse ponto baixo, e vou fazer ali 3 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto, faço o segundo e o terceiro. Agora que eu fiz os meus 3 pontos altos, eu vou pular aqui as correntinhas sem trabalhar e vou aqui onde eu tenho o próximo ponto baixo e vou fazer nele um ponto baixo. Então, é isso que eu vou fazer em toda a minha carreira. Eu continuo assim, faço 2 correntinhas, volto aqui onde eu tenho o ponto baixo da carreira de baixo e trabalho nele 3 pontos altos. Então, eu vou nele e faço o meu primeiro ponto alto, volto nele, trabalho o meu segundo ponto alto, volto nele e trabalho o meu terceiro ponto alto. Agora que eu fiz os 3 pontos altos, eu vou pular as correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho o próximo ponto baixo e trabalho nele um ponto baixo. Então, ficou assim. Continuo, faço 2 correntinhas, volto no mesmo ponto baixo, que eu já trabalhei esse ponto baixo, e trabalho ali 3 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, eu pulo as correntinhas sem trabalhar, vou aqui no próximo ponto baixo e trabalho ali um ponto baixo. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. Eu já trabalhei a minha carreira, tenho só que fazer esse pedacinho aqui no final, onde eu tenho as correntinhas. Então, aqui onde eu tenho o último ponto baixo da carreira de baixo, eu já fiz ali um ponto baixo. Então, agora eu vou subir 2 correntinhas. Volto nesse ponto baixo da carreira de baixo, que é o mesmo onde eu já trabalhei esse ponto baixo, e vou fazer ali 3 pontos altos. Então, eu vou fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, eu venho aqui, onde eu tenho essas minhas correntinhas, e vou fazer aqui primeira e segunda correntinha. Vou lá na terceira correntinha, e nela eu trabalho um ponto baixo. Então, assim, essa minha terceira carreira já ficou pronta. Agora, eu vou trabalhar a minha quarta carreira, e nela eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na minha segunda carreira. Então, eu começo subindo 6 correntinhas. Faço a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta correntinha. Agora que eu já tenho as minhas 6 correntinhas, eu viro o meu trabalho. Vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, eu pulo o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou aqui entre o terceiro ponto alto e essas 2 correntinhas, entro próprio no meio deles e trabalho um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Vou pular aqui os 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui entre o terceiro ponto alto e essas 2 correntinhas, bem aqui no meio, e vou fazer ali um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, eu pulo eles sem trabalhar, vou aqui entre o terceiro ponto alto e as 2 correntinhas, bem aqui no meio deles, e trabalho um ponto baixo. Faço outras 3 correntinhas, vou lá onde eu tenho os 3 pontos altos, tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou aqui entre o terceiro e as 2 correntinhas aqui no meio deles
e trabalho um ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. Já trabalhei aqui, tenho só que fazer esse último pedacinho. Então, aqui, depois que eu fiz o meu ponto baixo, eu ainda vou fazer 3 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho os meus últimos 3 pontos altos, eu vou pular eles. E vou aqui, onde eu tenho o terceiro ponto alto e aquelas correntinhas, vou aqui no meio entre eles. Aqui dentro. Entre o terceiro ponto alto e as correntinhas, eu entro aqui com a minha agulha e trabalho um ponto baixo. Então, assim, essa minha quarta carreira já ficou pronta. Agora, eu vou trabalhar a minha quinta carreira e nela eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na minha terceira carreira. Então, eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho, vou aqui onde eu tenho o primeiro ponto baixo, que é o primeiro ponto da carreira de baixo, e vou trabalhar ali 3 pontos altos. Eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto, faço o meu segundo ponto alto e o meu terceiro ponto alto. Agora que eu fiz os meus 3 pontos altos ali no mesmo ponto baixo, eu vou pular as minhas correntinhas sem trabalhar e vou aqui onde eu tenho o próximo ponto baixo e vou trabalhar nele um ponto baixo. Agora eu faço 2 correntinhas, volto no mesmo ponto baixo da carreira de baixo, que é aquele onde eu já trabalhei esse ponto baixo dessa carreira, e vou trabalhar ali 3 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Agora que eu fiz os meus 3 pontos altos, eu vou pular as minhas correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho o próximo ponto baixo da carreira de baixo e faço nele um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas. Volto no mesmo ponto baixo da carreira de baixo que eu já trabalhei esse ponto baixo dessa carreira e vou fazer ali 3 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora que eu já fiz os 3 pontos altos, eu pulo as minhas correntinhas sem trabalhar. Vou aqui onde eu tenho o ponto baixo e trabalho nele um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e continuo assim trabalhando toda essa minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira até que eu cheguei aqui onde eu tenho o último ponto baixo da carreira de baixo. Eu fui nele e já trabalhei nele um ponto baixo. Então, agora que eu já fiz ali o meu ponto baixo, eu vou fazer ainda 2 correntinhas. E vou aqui no ponto baixo da carreira de baixo e vou fazer nele 3 pontos altos. Eu faço o meu primeiro ponto alto, faço o segundo e faço o terceiro. Agora que eu tenho os meus 3 pontos altos, eu vou aqui nas minhas correntinhas e vou pular 1 e 2 correntinhas sem trabalhar. Vou lá na minha terceira correntinha e vou trabalhar nela um ponto baixo. Então, assim, essa minha carreira já ficou pronta. Agora, eu vou continuar trabalhando o meu, sempre fazendo a mesma coisa que eu fiz na segunda e na terceira carreira, até que ele fique do tamanho que eu quero. Então, eu vou fazer o meu, vocês fazem o de vocês e depois eu volto. Então, eu já continuei trabalhando o meu, eu tô aqui com 1,50 m. Nessa última carreira, aquelas que tem correntinhas, 3 pontos altos e um ponto baixo. Correntinhas, 3 pontos altos e um ponto baixo em toda a minha carreira. Então, eu acabei ela aqui fazendo um ponto baixo no final. Eu vou cortar o meu fio, vou arrematar, porque assim o meu trabalho já está pronto. Então, eu já arrematei o meu trabalho. E assim, o meu cachecol já ficou pronto. Muito obrigada. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo no canal, me deixem uma mensagem e até a próxima.